Boa tarde a todos, né? Como a Duartina me deixou apresentada, né? Meu nome é Nayara, eu me formei em pedagogia em 2011, estou na rede desde 2013, me formei em psicologia em 2018, tive uma parte da minha graduação da psicologia junto com a Duartina. Atualmente eu faço mestrado também. Esse eu acho que eu tenho uma função, eu sou multifuncional, né? Eu faço milhões de coisas, não consigo ficar parada, né? Então, quando a Duartina e a Vanessa, que é professora aí, né, junto com vocês, que é minha supervisora, que é minha analista pedagógica, convidou para poder vir participar desse módulo de formação, eu achei bem interessante que elas deixaram bem aberto, né? Elas falaram assim para mim: olha, você está convidada para participar e você está aberta para pensar em uma temática. E aí, logo de cara, eu falei para Duartina: olha, Duartina, eu queria trabalhar saúde mental na escola, que é uma temática que eu já venho trabalhando há um bom tempo, desde a minha graduação, mas voltada por um lado mais os transtornos mentais, os transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu falei para ela: acho que eu vou colocar o título Saúde Mental na Escola, um cuidado necessário. E até brinquei com a Duartina nos últimos dias, que ela está sendo uma pioneira em falar sobre saúde mental. Né? As outras escolas parece que ouviram falar, né, desse trabalho, e está chegando cada dia mais solicitações, né? E eu acho muito importante a gente trabalhar essa temática, porque a pandemia trouxe à tona vários outros sentimentos, né, que antes a gente não parava para pensar nele. Então, o enfoque muda, então, da minha perspectiva de psicologia de família para aluno. E aí eu vou colocar uma apresentação para eu poder iniciar o que eu pensei em trabalhar com vocês, ok? Duartina, se eu não conseguir compartilhar, eu te mando, tá? Porque de vez em quando meu computador costuma não compartilhar, tá? Nayara, tá aparecendo, tá? Filha. Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo agora. Sim. Ok. Então, né, a gente vai trabalhar essa temática de saúde mental na escola. E eu alerto antes que vai ser uma fala, uma roda de conversa um pouco diferente. Né? Ao contrário da gente ter aqui um monólogo que eu fique falando o tempo todo, vai ser um processo de busca de conhecimento em conjunto. Então, nós vamos construir esse conhecimento. Então, eu queria agora que vocês pegassem aquela folha sulfite que eu tinha pedido, né, no que eu solicitei antes, que eu tinha falado para a Duartina pedir para vocês. E ao longo do nosso diálogo, eu quero que você registre nessa folha todas as suas aflições, tudo que está te incomodando enquanto docente, seus medos, suas angústias, suas impotências, tudo aquilo que você julga que você precisa de um cuidado, de um olhar. Certo? E ao longo da palestra vocês vão anotando e depois a gente vai ter uma finalização com essa folha, ok? Então, para a gente poder iniciar, eu vou começar com uma pequena história. Era uma vez uma menina dedicada. Eu vou dar o nome dela de Maria. Maria amava aprender coisas novas e também gostava de ensinar. Na escola que ela estudava, em frente à sua casa, uma escola particular, ela tinha todo tipo de apoio, inclusive um apoio psicológico. Maria estudou nessa escola durante toda a sua vida escolar. No primeiro vestibular que decidiu prestar, escolheu fazer pedagogia.
passou em um dos primeiros lugares. Amava aquela rotina, até o dia que chegaram os estágios. Maria, pela primeira vez, teria visão do funcionamento de uma escola pública. A Maria não tinha sonhos, não sabia quais eram as diferenças entre a escola pública e a particular. Mas ela era uma menina cheia de sonhos. Queria mudar o meio onde estava por meio de ideias, saberes, conhecimentos, prática. Durante o estágio, ela conheceu um mundo novo, diferente do seu imaginário. Um mundo muito difícil. Maria presenciou momentos de impotência, momentos de falta de diálogo de todas as partes da escola, se sentiu frustrada. Naquele dia, ao fim da tarde, quando saiu do estágio, percebeu que aquele modelo que ela viu não era o ideal, não beneficiava o professor, não beneficiava o aluno, ninguém ganhava, todos perdiam. Pensou em desistir de trabalhar como docente. Uma professora, então, do último ano da faculdade, lhe apresentou 2 livros, com os seguintes títulos: Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, e A Criança e Seu Mundo, de Winnicott. Nesse momento, Maria viu uma luz no fim do túnel. Percebeu que a psicologia poderia auxiliar na sua prática pedagógica e nas relações escolares. Resumindo, foi aí que Maria se tornou professora da rede municipal de ensino. Eu queria que vocês percebessem que essa história, eu coloquei ela um pouco didática, mas essa é a minha história, né? Eu entrei na psicologia por questões que eu vivenciei no meu estágio e na minha prática, que me angustiaram. Quais eram os locais que eu tinha diálogo, onde eu tinha escuta, e que eu não encontrava. E aí, quando a gente pensa em saúde mental no contexto escolar, eu não posso também deixar de trabalhar alguns conceitos. Então, eu vou trazer ao longo da nossa conversa alguns conceitos, para que a gente também possa se inteirar do que é essa saúde mental. Quando eu falo de saúde mental, o que quer dizer? Né? Então, saúde mental, segundo a Organização Mundial de Saúde, a palavra saúde, desmembrando, né, saúde mental, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é só a ausência de enfermidade, né? Então, se eu estou em completo estar, estou bem fisicamente, estou bem mentalmente, tenho boas relações sociais, é considerado saúde, né? E quando a gente vai analisar o termo saúde mental, para a Organização Mundial, ela é caracterizada também como um estado, né, de bem-estar, no qual a pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar, ser funcional, né, e contribuir para o meio que ela está. Então, se a gente fosse resumir, é você conseguir lidar tanto com seus sentimentos positivos, alegria, amor, coragem, amizade, como também aspectos negativos, né? Como que eu vou lidar com a tristeza, com a minha frustração diante de uma situação de eu estar em teleremoto, entrar numa sala online e não ter nenhum aluno. Planejei, fiz tudo, como que eu lido com essa situação? Né? Então, isso envolve toda a nossa saúde mental, né? Então, a saúde mental é uma partezinha lá daquele primeiro conceito de saúde. Mas também a gente vai ter que trabalhar o conceito de promoção de saúde, né, que foi oficializado pelo OMS em 1984 e que tem uma concepção mais ampla de saúde, né? Então, ele pressupõe que alguns setores sociais da nossa comunidade, elas promovem, elas conseguem levar aspectos, conceitos de saúde para pessoas da comunidade. Então, ela pode ter vindo pela educação, pelo meio ambiente, com acesso aos cuidados essenciais, você ir na UBS, essas questões, né? E também a gente também tem que tratar um pouquinho de prevenção, né? Que é o que a gente está fazendo agora.
Essa formação é uma prevenção de saúde, né? Que a gente está relacionado a um controle de fatores. A gente está promovendo e prevenindo. Então, a gente está levantando esses antecedentes, o que está causando mal, né, nesse momento de teletrabalho, o que está angustiando, e a gente consegue pensar em estratégias para poder evitar problemas futuros, né, questões mais relacionadas a transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, entre outros, né. Mas aí eu pergunto, a gente está falando de saúde mental na escola, mas o que é a escola? Alguém de vocês aí saberia me relatar, sem ler o conceito, para vocês, o que é escola? Alguém? A escola, para mim, é um lugar de compartilhamento, é um lugar que a gente se une, né? Não para aprendizado, tanto, né, no caso, aprendizado de matérias, né? Mas não só isso, mas de vida. A gente aprende muitas Uhum. coisas que a gente leva para a nossa vida. Assim como nós auxiliamos nossos alunos, a gente tenta passar para eles alguns conceitos, a gente também aprende com eles, aprende com os colegas também, com os pais, com todos, né, com toda a comunidade Uhum. escolar também. Justo. Quem falou mesmo? Porque eu não consigo ver o rostinho de vocês quando eu estou apresentando. Rosimeire. Rosimeire, muito interessante essa sua colocação, né? Porque realmente a instituição, a escola, é todo um processo, né, de educação. A gente aprende em todas as relações que permeiam aquela instituição, né? Então, ela vai formar um indivíduo não só conteudista, né, mas também em outros aspectos, aspectos culturais, né, social e outras demandas que a escola advém, né? Porque a escola também acaba que ela é muito assistencialista, né? Porque a gente atende as demandas da comunidade que não necessariamente sejam voltadas para o efetivo ensino daquela criança, mas a gente atende outras questões, né? Então, eu posso, assim, colocar que a escola é um espaço de promoção, de prevenção de saúde, porque a gente faz isso o tempo todo. Quantas crianças a gente não encaminha, chama o pai, procura saber o que está acontecendo no ambiente da casa dela, né? Então, eu queria que vocês percebessem que esse cuidado que a gente tem, esse aspecto de promoção e prevenção, ela não ocorre só no momento de pandemia, né? Ela vem ocorrendo ao longo de toda a vida escolar. Todas as escolas têm esse processo, né? Só que a pandemia, ela acabou por gerar impactos mais evidentes. Nayara, Sim? tem uma pessoa, tá, como desconhecido, tá com o microfone aberto, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vou fechar aqui, desculpa. Não, tudo bem, fica à vontade para poder fazer a interação. Tá, perdão. Nayara, tem aqui dois participantes, né? A Solange, ela disse sobre o conceito, né, de escola. Para ela, é a instituição que fornece o processo de ensino para discentes, alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. E o Mauro Sérgio, ele coloca que escola é espaço-temporalidade de formação, instrução e educação. Muito interessante, os conceitos estão sendo levantados, né, Duartina? Eu vou pedir, então, para você, do olhar o chat para mim, porque quando eu apresento eu não consigo ver. Tá, eu estou aqui. Qualquer coisa eu vou te falando. Então, tá bom. E, então, como eu estava falando, né, a pandemia, ela gerou em nós, né, nós professores, porque eu estou me incluindo como professora da rede municipal, alguns aspectos que evidenciaram essa questão da nossa saúde mental estar num limiar não tão saudável, né? Então, o distanciamento social afetou todas as pessoas, né, de diferentes formas. Mas quando eu vou pensar no caso dos nós, professores, a gente tem alguns desafios específicos. Eu vou elencar algumas e eu acredito, e depois eu abro para vocês levantarem outras que vocês também perceberam.
Então, a necessidade de se adaptar ao material. Então, a gente tem que mudar toda a nossa aprendizagem, toda a nossa didática para que a gente tenha um ensino à distância. E muitos de nós, professores, não estávamos familiarizados com tecnologia, com o uso do Google Meet, com o uso do Classroom, né? Então, de um dia para a noite, simplesmente veio um sistema de teleremoto, e aí você tem que se adaptar, porque a grande maioria de nós estávamos acostumados com o Xerox. E aí, de repente, a gente não tem mais o Xerox disponível, não estamos mais em sala de aula, eu tenho que aprender a ligar um computador, eu tenho que aprender a mexer no celular, quem não tem computador, tenho que aprender a mexer em vários sistemas. Algumas pessoas tiveram que aprender a editar vídeos, coisas que antes não sabiam, teve que reaprender o trabalho, né? Transformar a casa em sala de aula, acho que esse é um dos que está sendo mais levantado nos lugares onde estou falando, né? Porque falam, nossa, minha sala tá uma zona, porque agora virou minha sala de aula. Meu guarda-roupa está num lugar, minha mesa está em outro, né? Então, a escola entrou dentro da nossa casa. Dificuldade de se desligar do trabalho, então meu horário à tarde é da 1 às 17h25. 19 horas da noite eu estou atendendo o pai. Né? Então, há essa dificuldade, porque o telefone está ali apitando, você não consegue se controlar, vai lá e olha, né? A gente perdeu finais de semana, então, porque todos os dias começou a aparecer segunda-feira, não é? Porque todo dia a gente está lá ligado na tecnologia. Então, a gente perdeu um pouco esse limiar de que a partir de agora eu não estou na escola, agora é minha hora de cuidado, minha hora de sair, porque eu não posso mais sair e aglomerar, né? Então, a sensação de muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo, então eu preciso ter que cuidar, estando em casa, preciso cuidar de filhos, cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, cuidar do meu trabalho, cuidar dos meus alunos. Então, tudo ficou uma sobrecarga de trabalho, né? Então, essa dificuldade de separar esses dois espaços, né? Nayara, então, sim? Uma coisa, você está fazendo a apresentação da sua tela, mas os slides não estão em modo de exibição. Ué, para mim está aparecendo modo de exibição. Passou aí? Não, ele está parado. Ele está parado numa tela que tem uns menininhos? Não, na primeira parte, onde tem um cérebro. Agora está na página do menininho. Agora foi para o menininho. Tá, eu vou colocar de novo, você me fala. Foi para a página do menininho? Agora sim. Um menino, uma menina. Eu passei, passou? Não. Agora sim. Tá, eu vou passar assim, então, que eu acho que fica mais fácil. Tá bom. Tá? Então, era disso que eu estava falando. Então, a gente transformou houve a transformação da casa em sala de aula, teve a dificuldade de se desligar do trabalho, vou passando mais rápido, porque esses eu já citei. Então, a ausência de finais de semana e todos os dias começam a se parecer com a segunda-feira, então, final de semana, colegas mandam mensagem perguntando, olha, me ajuda a fazer tal vídeo, né? Então, a gente perdeu esse limiar de agora eu não estou mais no trabalho, agora é minha hora de descanso, minha hora de estar com minha família, a hora de sentar e ver um filme, né? Eu até brinco com algumas colegas que às vezes às 20 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas da noite, está mandando mensagem, eu falo, não, desliga, vai ver um Netflix, né? Esquece da escola um pouco, amanhã você volta de novo. Porque senão a gente perde os pequenos momentos, né? E a gente sabe que a gente está a gente está num mundo que a gente tem que aproveitar esses pequenos momentos, principalmente agora pensando que o tempo todo o que nos rodeia é a palavrinha morte, né? Que o tempo todo sai no noticiário. Tantas mortes por Covid. Então, a gente tem que aproveitar esses pequenos momentos. A sensação de ter que lidar com muita coisa ao mesmo tempo, que é o que eu disse, né? A gente não consegue mais delimitar até onde vai o meu horário de trabalho e a partir de agora minha vida pessoal.
Parece que os dois se fundiram. Necessidade de conciliar o trabalho com o cuidado das crianças, porque esses também ficaram sem acesso e eles precisam também ter aula remota. Não sei se a maioria de vocês, mas eu tenho dois filhos. Nas minhas aulas online, a grande maioria sai meu filho gritando no fundo, falando mamãe, mamãe, né? A grande maioria. Então, a gente tem essa dificuldade de lidar com essa situação, que é estressor, né? Que é cansativo, porque você tem que estar atenta a duas situações ao mesmo tempo. Evidência da precariedade da vida de muitos dos nossos alunos. Essa charge me toca bastante, né? Porque a gente vê lá uma criança conseguindo ver a aula online e uma outra lá do lado de fora tentando, mas ela não tem acesso à tecnologia, então ela está lá vendo pelo vidro, né? Que eu acho que é uma situação que está acontecendo em muitas escolas de periferia, é uma realidade da minha escola, não sei se é a realidade da escola de vocês, mas a minha escola a gente está tendo muita dificuldade justamente por causa dessa falta de acesso. A grande maioria dos pais não tem, usam dados móveis, e aí pensar em aula online todos os dias com os dados móveis fica um pouco precário, né? E aí como que eu vou atender esse aluno? Que outras possibilidades eu posso desenvolver para atender da melhor forma esse aluno? Ele vai gerando mais uma série de sobrecargas sobre a nossa cabeça, né? Além de sentimentos gerados por a gente estar nesse momento pandêmico, que já tem toda essa pressão, né? E também pensar no trabalho remoto. Então, a gente vai ter sentimentos gerados como tristeza, solidão, angústia, raiva, frustração, né? Quantos de vocês, eu tenho certeza que a grande maioria planejou uma aula super bela e a hora que a gente chegou lá, nada deu certo. Ou não chegou nenhum aluno. Isso aconteceu comigo essa semana. Na terça-feira, na minha aula, não apareceu nenhum aluno. Como eu fiquei frustrada, mas ao mesmo tempo eu pensei, ele não apareceu, mas numa próxima oportunidade, eu vou tentar arrumar outros meios de conseguir que outras crianças entrem, né? Eu até sugeri trocar o horário das minhas aulas para a gente ver se eu atendia melhor. E agora? Como que a gente pode pensar em estratégias para o cuidado? Então, antes de eu pensar em estratégias, eu queria que vocês pensassem comigo, que outras possibilidades, né? Que outros sentimentos vocês estão sentindo agora nesse teletrabalho, nesse momento que a gente está tão angustiado, que eu sei que tem uma sobrecarga. Eu vi alguns relatos no 100% Educação, alguns desabafos, né? E aí eu queria que a gente tivesse essa conversa, que vocês levantassem os tópicos para a gente poder pensar. Alguém de vocês quer falar sobre o que está achando, as dificuldades, as angústias diante dessa nova modalidade de ensino, esse ensino remoto? Oi, Nayara. Oi. É a Lourdes. Eu estou sentindo muita dificuldade, muita. Eu tenho 66 anos e, assim, eu não consigo aprender a danada da tecnologia. Você entendeu? Então, para mim é muito difícil. Eu fico de um dia agoniada, pensando no outro, o que, que vai acontecer, o que, que vai chegar para a gente, o que é que vai ter para a gente desempenhar um bom papel, certo? Ser uma boa profissional. Então, isso é muito angustiante. Então, é o que mais me está me incomodando, é isso. Eu queria mesmo é que fosse realmente voltasse o presencial e tudo voltasse, né? Mas como a gente sabe que não está ainda do jeito, nesse estágio, então, é guardar a tal da vacina, que a minha ainda está atrasada, a segunda dose, e mais angustiada a gente fica, né? Então, a maior angústia minha é essa, é angústia, é medo da doença, cada dia chega um falando isso, certo? Então, é pessoas internadas, às vezes, da própria família. Então, é complicado.
Então, minha maior angústia é essa. Tá? Que bom ouvir, Maria Júlia. Eu acho que a gente precisa dessa escuta, a gente precisa desse espaço para a gente poder também falar um pouco do que a gente está sentindo, porque às vezes o seu colega não sabe dessa sua demanda, né? Que você tem essa dificuldade, que vocês podem trabalhar em equipe, tentar sanar essa dificuldade da Maria de Lourdes, né? Não, quanto a isso, eu não. Nossa, todo mundo é 10 comigo, certo? Me deixam bem à vontade, mas eu é que sinto assim, entendeu? Uhum, eu entendo, Maria de Lourdes. Realmente é um momento muito angustiante, né? Não, é muito difícil sair dessa rotina, ainda mais que você não nasceu numa época tecnológica, né? Isso. Você não presenciou a época tecnológica. Então, né? a gente fica assim, perdida, né? Uhum. Mas, Eu vi que a Sebastiana queria falar também. Boa tarde a todas, né? Faço minhas as tuas palavras, tia Lourdes, porque eu também sou assim. Fico muito angustiada, vontade de fazer as coisas direito, saber fazer tudo direitinho, mas a gente tem muita dificuldade também. Também já estou com 58 anos e não nasci nessa era da tecnologia também, né? Mas vamos aprendendo aos poucos, com dificuldades, né? Mas a vontade é que, igual a tia Lourdes falou, que chega a vacina, a gente vai logo para a escola, com as crianças e tudo mais. Mas vamos ter paciência, né? Mais alguém quer falar? Eu quero falar. Luciana, uma das dificuldades assim que que a gente sofre é porque a gente cobra muito da participação dos pais, sabe? E ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração que o trabalho dele é diferente do nosso, e nós às vezes quer o retorno, né? E às vezes deixa só para o aluno, fica difícil, né? Ainda mais a gente que trabalha com educação infantil, aí é totalmente dependente do pai, né? Da participação da família. E assim, isso não ocorre. A gente fica naquela expectativa, pedindo foto. Eu acho que a gente fica quase, sabe? Quase chora lá para poder ver a carinha, mas aí depois a gente retorna e fala: não, ele está trabalhando, é outro momento. Ontem eu fui comprar umas coisas e a moça lá era 4 horas da tarde, a filha dela trabalha, estudaria de manhã no EMEI. Aí que ela foi ouvir o vídeo. Aí ela comentou, ela falou assim: nossa, essa escola, eles acham que a gente tem tempo o dia inteiro para ficar. Agora que eu vou ver, na hora que eu sair daqui, não dá mais para me fazer nada. E assim, né? Esse eu acho que, além do desafio da tecnologia, lógico, né? Que para a gente também, mas esse também fica assim um sentimento. Será que o nosso trabalho está chegando realmente como, sabe, esse retorno? Obrigada. Muito legal, Luciana, sua fala. Eu acho que o sentimento, assim, se a gente for resumir a sua fala, né, é um sentimento realmente de impotência, né, de frustração diante de uma situação que a gente não sabe se a família está conseguindo nos acompanhar, não sabe qual que é a realidade, muitas vezes, desses pais, né? Porque eles também estão sendo demandados muito mais do que se a gente estivesse em aula presencial, principalmente os pequenos, porque eles precisam estar ali, né, o tempo todo juntos. E a sobrecarga de trabalho também para eles está elevada, né? Porque eles têm todo, além do cuidado que eles têm que ter da casa deles, dos filhos, do trabalho, ainda tem o cuidado que eles ainda têm que ter no ensino-aprendizagem, porque agora eles são parte principal desse processo de ensino-aprendizagem, porque eles se tornaram mediadores, né? Nós estamos ali falando, auxiliando, mas eles são mediador direto. Certo. Né? Mais alguém quer falar? A Lucinéia levantou a mão. Nayara, você vai apresentar mais? Vou. Tá bom, tudo bem.
Lucinéia. Então, eu gostaria de falar também que, assim, uma das angústias fica cada vez mais evidenciado que a escola pública, ela não tem um público homogêneo. Não é só quem não tem dinheiro que estuda na escola pública, não é só quem trabalha que coloca seus filhos em escola pública, é um público diverso. E aí tem essas questões, sim, tem pais que não fazem porque o serviço já é cansativo. Nós sabemos, na nossa realidade, nós como profissionais da educação, nós trabalhamos 4 horas, muitos dobram, muitos têm 2 cargos ou até 3, mas assim, tem uma parcela que atua em apenas um horário, como eu, por exemplo. Então, assim, e os pais não, a realidade do trabalho lá fora são 8 horas diárias, 6 horas, 8 horas diárias. E aí a gente sabe que tem esse público que realmente não tem conseguido, porque o adulto ele também tem a sobrecarga emocional, não é só a questão da criança. E também tem um público que fica em casa, que tem a condição de desenvolver ali com seu filho o que a gente está propondo. E esses dias teve um dos pais, e isso mexeu comigo. Eu fico assim, bem, nossa, eu fico indignada, mas é uma oportunidade da gente estar também conversando isso com pais e até pensando numa formação com os pais. Num dos questionários lá, que as meninas do G3 fizeram, a mãe falou assim: eu gostaria de saber, como observação, ela falou assim: eu gostaria de saber quando que vão começar as atividades de verdade. Meu filho já está bem avançado, quando ele vai começar a aprender as letras, quando que ele vai aprender a escrever o nome, porque essas atividades, tipo assim, para ela não tem atendido o que ela espera da escola. E isso mexe muito comigo, principalmente, que eu sou uma das defensoras da educação infantil, de que, assim, o importante como diz a Fatinha, e assim, a gente sabe, o brincar é, acima de tudo, um direito, porque a criança aprende, é valioso brincar, né? A interação é valiosa. Então, assim, quando ele traz ali o documento traz como brincadeiras e interações, não é uma coisa, assim, de menor valor, muito pelo contrário. Então, assim, eu acho que ainda a gente vê muito esse discurso na educação infantil, de que, nossa, meu filho, pensa só, menino de G3, se no primeiro período, no segundo período, isso, muitos profissionais têm aquilo como uma meta, né, alfabetizar, imagina para um menino de G3. Aí eu fico, meu Deus, será que a gente poderia fazer um trabalho com esses pais? Porque também esse canal de comunicação de grupo do WhatsApp, ele também proporciona isso. A gente tem essa possibilidade de estar trabalhando. Só que também tem que pensar em coisas que não sejam longas, porque senão os pais se cansam. Então, isso é uma das minhas angústias também. Né, também é uma angústia minha. Eu acho que eu até tenho uma proposta. Depois, vou até depois mostrar para a Duartina, né? Eu tenho um projeto que eu estou pensando em colocar em prática sobre psicoeducação para pais, porque isso é psicoeducar, né? É psicoeducar que o G3, né, que é o período lá da educação infantil, antes do primeiro período, ele não vai alfabetizar, ele não vai aprender as letras, né? Ele não vai aprender a escrever, ele vai aprender a interagir, ele vai aprender por outros meios, não pelo meio da alfabetização, né? E isso é psicoeducar, porque a gente ainda tem uma crença assim, arraigada de uma educação tradicional, que é aquela educação que a gente pensa que meu filho vai para a escola para poder ser letrado, ele não vai para a escola para brincar, né? Mas por quê? Porque ele não tem essa noção, esse aprendizado que nós temos, de que brincando também se aprende. Né? Então, isso é um processo de psicoeducação. Eu brinco que é um trabalho de formiguinha. Exato. Né? Eu achei até interessante que uma das propostas, por exemplo, nesse G3 que eu trabalho, né, no agrupamento do G3, as meninas, elas tiveram, assim, algo que eu acho bastante oportuno. Por exemplo, quando você coloca uma proposta para os pais, você colocar o que aquilo desenvolve na criança. Uhum. Porque a alfabetização, ela tem pré-requisitos. A criança precisa desenvolver algumas coisas para ela ser alfabetizada com tranquilidade.
ela vai aprender, e os pais têm essa ansiedade, essa angústia. Então, as meninas começaram a fazer esse trabalho de colocar os objetivos. Olha, o tanto que essa brincadeira, ela favorece a criança, porque desenvolve isso, desenvolve... Eu acho que isso é um dos pontos. Isso é psicoeducar, né? Isso é psicoeducar, né? Esse é o processo de psicoeducação, né? Mostrar o porquê dos benefícios daquela atividade, o que aquela atividade vai ter de prazeroso, de resultado, é isso que é psicoeducar. É por isso que há essa necessidade de ter essa interlocução, escola, família, né? Não tem como desvincular. Então, realmente, esse processo é bastante legal, esse processo que as meninas do G3 fizeram, porque isso é um processo de psicoeducação. É isso. Eu acho... Pode falar, Maria do Socorro. Tá bom. Eu acho que os aspectos tecnológicos, assim, eu respeito muito em relação a mim e às minhas colegas, na dificuldade, né, que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, eu creio que é um momento que não vai voltar atrás. Por mais que é difícil, porque eu também tenho 52, igual as meninas pronunciaram aí, então, eu acho que a gente aprende muito com o pessoal novo. Então, as meninas novas da minha escola, assim, eu aprendo muito com elas. E a educação tem muito isso. E aí que entra muito a nossa importância de ser professor. Porque quando entra o contato professor, a gente acaba aprendendo. E outra coisa é que eu me sinto um pouco assim, não me sinto num campo confortável em relação aos alunos. Porque se nós sentimos dificuldade, imagina o nosso aluno. Então, a gente tem de correr atrás dessa questão. Mas eu me sinto feliz, assim, apesar de ter essa pandemia, para a gente entrar nessa tecnologia propriamente dita. Precisava disso. Eu vejo esse lado positivo e vejo essa busca constante que nós estamos com os nossos alunos, e às vezes nós não conseguimos aquilo que a gente quer. E os pais, a gente sente uma cobrança também em relação à nossa volta. Eles sempre estão cobrando. Mas vocês vão voltar? Vocês vão voltar? E até em nossas reuniões, a gente até percebe que, às vezes, não sei, por uma questão de vulnerabilidade das famílias, a gente pensa assim, nossa, mas as famílias, às vezes, é só questão mesmo de materialismo, né? Às vezes até da comida, sabe? Porque quando a escola favorece esse lado para as famílias, elas aparecem. Então, tem muitos esses fatores. Só isso mesmo, gente, por enquanto. Obrigada. Maria do Socorro, muito legal a sua posição. Leiriane, eu vou só fazer um pequeno comentário e eu já te passo a palavra, tá bom? Sei que você está com a mãozinha levantada. Nayara, aqui no chat, a Solange colocou, né, que o novo, ele sempre assusta, né, muito, mas que ela considera que é sempre uma oportunidade de aprender, né. Nesse momento, o novo assusta muito mais devido às condições tristes, às tristes condições, né, toda essa situação que é realmente muito trágica. E depois, mais para frente, ela complementa que é a questão do desconhecimento do real valor da educação infantil, né, se referindo àquela fala da Lucinéia, sobre esse desconhecimento dos pais com relação à importância do brincar, né, inclusive, como bem lembrou a Lucinéia, as brincadeiras e as interações são as estruturas, né, da educação infantil estão contempladas nos documentos curriculares e que direcionam os currículos. Com relação à psicoeducação, sim, concordo plenamente com você, quero muito ver o seu projeto depois, e acho que é muito interessante, acho que essa é uma das possibilidades de trabalho com as famílias nesse momento, né, fazer um trabalho de psicoeducação para que eles compreendam que desenvolver a coordenação motora fina e global
vai ajudar a criança quando ela for aprender a escrever. Ela precisa fortalecer a musculatura da mão para que isso aconteça, né? Enfim, e vários outros fatores. Agora eu vou passar a palavra para a Leiriane, acho que ela quer falar um pouquinho de você. Deixa eu só fazer um comentário sobre a fala da Maria Socorro. Eu achei muito, assim, vou até te parabenizar, Maria Socorro, porque tem uma posição de empatia, né, na sua fala, né? Que é se colocar no lugar do outro. Né? Então, você se colocou no lugar dos seus pais, dos seus alunos, que também está tendo dificuldade. Assim como você está encarando um novo, para eles também é um novo, né? Então, eu acho que é um conceito que, às vezes, falta muito na nossa prática, que é o de se colocar no lugar do outro, é a empatia. E quando você fala, fica perceptível, né, que você já entendeu esse conceito de se colocar no lugar do outro. Leiriane? Obrigada. Então, enquanto alguns falavam das dificuldades, né, eu refleti aqui nas nossas dificuldades diárias que nós embatemos aí de frente, né, para a nossa prática, e eu concordo muito com a fala da Lucinéia na questão do brincar, porque na educação infantil o brincar ele é central, as crianças aprendem brincando na educação infantil, né, e eu vejo assim que as famílias elas têm uma dificuldade de reconhecer essa importância e de haver um entendimento nesse sentido. Às vezes elas acham que as crianças que vão à escola, o importante é só o ler, o escrever, o caderno, o desenhar, alguma coisa assim nesse sentido. E na educação infantil não é bem através desse viés, né? Então eu considero primordial essa fala aí do brincar, que na educação infantil é fundamental. E também algumas dificuldades que as meninas falaram, eu concordo muito. E também eu pensei em outras que afligem nosso dia a dia no trabalho remoto, né? Igual, o que me aflige também é a demanda de trabalho que acaba causando uma sobrecarga que eu considero em detrimento de algumas outras atribuições que eu considero até mais primordiais. Como, por exemplo, que eu falo essa demanda de trabalho, às vezes eu acho assim, tem muitas planilhas, muitos registros para a gente estar preenchendo, para a gente estar fazendo, que acaba repetindo informações. Então, a gente está gastando um tempo, a gente está ali repetindo um trabalho que a gente poderia estar gastando com outras coisas mais primordiais, mais necessárias para o momento, com mais relevância, até mesmo na relação com as crianças e com as famílias. Porque essas planilhas, assim, elas repetem um pouco as informações, então acaba que toma um pouco de tempo nosso. E também, que você falou, Nayara, a dificuldade de se desligar do trabalho, eu sinto muito isso aí. Eu tenho essa dificuldade também, por mais que eu trabalho meio período, mas às vezes eu me vejo, tem dia que passando do meu horário, e eu tenho muito que me policiar nesse sentido, porque senão quando eu vejo, chegou à noite e eu também estou trabalhando ainda, né? E também as dificuldades, uma coisa também que eu senti muito, é dificuldade com equipamento tecnológico. E até atualmente eu também estou sentindo essa dificuldade, como, por exemplo, eu tenho só o meu celular, né, o pessoal, de uso pessoal, o meu celular está muito sobrecarregado, é muita videoaula, é muita planilha, é muito documento, é muito PDF, Word, e assim, às vezes ele dá um piti aqui, outro ali. E tem também o notebook que desliga sozinho, que já está muito velho, que não adianta mais formatar. Aí a gente quer gravar uma videoaula, a gente não sabe onde a gente coloca o celular. Aí eu fui lá e comprei um suporte com os meus recursos financeiros, né? Comprei um suporte para celular, porque eu estava pegando, assim, tapuerme aqui, fazendo, assim, fazendo as coisas, né? Para poder colocar esse celular, para a gente estar gravando essas videoaulas. E, assim, os recursos para gravação em geral, e alguns recursos também, que a gente sente essa dificuldade com esses equipamentos também, né, no dia a dia do nosso trabalho. Mas isso aí não é uma novidade, porque a gente tem essa dificuldade com o equipamento também na escola, no dia a dia. Mas em casa a gente também tem. Eu também senti isso aí e foi uma coisa que me afligiu um pouquinho no meu dia a dia, no meu trabalho. Por enquanto é só. Legal, Leiriane. Dá para a gente pensar em muitas coisas sobre essa sobrecarga de
trabalho, né? Porque realmente a gente perdeu esse limiar, né? Às vezes a gente se pega fazendo atividades fora do nosso horário e a gente também teve que sair do nosso campo de conforto, né? Porque a gente teve que aprender novas tecnologias. Como a Maria de Socorro falou, ela viu um lado positivo, né? Também disso que ela teve que se mexer e procurar aprender, né? Até que se ela aprender com as outras, às vezes até aprendendo com outras colegas, né? Então, eu vou usar um termo pessoal, assim, que eu falei, assim, que eu iria sair dessa pandemia melhor do que eu entrei, né? Então, essa é a minha meta, sair da pandemia melhor do que eu entrei. Então, eu me propus a aprender tudo que estivesse ao meu alcance. Então, se um obstáculo agora na minha vida é a tecnologia, é editar vídeos, porque isso aconteceu, né? A minha dificuldade no trabalho remoto foi editar vídeos. Eu não tinha habilidades, então fui aprender a editar vídeos. É difícil aprender sozinha? Muito mais difícil, né? Do que se a gente pudesse fazer um curso em que a gente pudesse estar pertinho do outro, né? Mas eu também preciso usar desse desafio para me mover, porque se eu não usar ele para me mover, eu vou me fechar, vou ficar angustiada, e vai gerar todas outras questões, né, que a gente sabe aí que advém dessa frustração, dessa angústia, né? A Lucinéia levantou a mão, parece. Agora rapidinho. É porque eu fiquei pensando na fala da Solange que o novo ele traz a oportunidade de a gente aprender. Aí ela cita, né? Não nessas condições que são muito difíceis. Mas aí eu lembrei da situação de Reggio Emília, das escolas de Reggio Emília. Uhum. Elas foram num contexto muito difícil, pós-guerra, houve mortes, crianças perderam seus pais também. Não de pandemia, mas num contexto também de muita perca, né? E eles conseguiram revolucionar, né? É uma referência para a educação infantil a nível mundial. Então, gostaria só de pontuar essa questão, que também, apesar de muita tristeza, muita coisa difícil, também a gente pode tirar disso, assim, unir as forças e tentar fazer o melhor, tentar melhorar, repensar, né, na educação e muitas coisas sobre muitos aspectos mesmo. Verdade, Lucinéia. Eu tinha até me esquecido dessa referência e realmente dá para a gente fazer realmente esse paralelo, né, dessa aprendizagem que a gente pode fazer, essa aprendizagem ser revolucionária agora também, nesse momento de pandemia, né. Eu estava vendo aqui eu fechei a abinha da minha apresentação, aí eu consegui ver o chat, né. Aí tô lá vendo a Solange falando, né, sinceramente eu gostaria de estar atuando em sala de aula para aprender a manusear muitas ferramentas virtuais. Solange, você pode aprender sem estar lá na escola, né? A questão, Nayara, é que as outras responsabilidades acabam deixando essa parte para depois, e esse depois nunca chega. E se eu estivesse em sala de aula, eu teria que aprender de qualquer jeito. Então, às vezes eu fico aquela coisinha assim, puxa, por que eu não estou em sala de aula nesse exato momento? E é interessante que eu atuei em sala de aula até 2019, exatamente quando iniciou a pandemia, eu deixei a sala de aula. Aí, eu fico um pouquinho assim, porque eu estaria aprendendo mais. Uhum. Não resta a menor dúvida. Principalmente, eu fico morrendo que não pode dizer inveja, mas é inveja. Você aprendeu a colocar, a fazer o quê com o vídeo? Editar vídeo. Editar vídeos. Ai, que chique, gente. Isso eu penso que é um show. Eu não sei. Quero aprender. Quem sabe? E, eu concordo muito com essa outra fala, eu não guardei o nome, de que entre colegas nós aprendemos muito. Nossa, é demais essa questão. E não temos essa coisa de, eu tenho vergonha. Não, idade não quer dizer nada.
Ou é a Lourdinha, não é? Não é a Lourdinha que fala? Lourdinha, não vem com essa, não. Pode ser que você demore um pouquinho mais, mas não, está te ajudando bem. Vai em frente, fala, não sei, não dou conta, eu quero aprender, vem cá, senta do meu lado. Eu faço isso muito com os meus colegas da inspeção. Aqueles que sabem, eu falo, não, ó, repete, manda videozinho, eles mandam. Tem mais, né, Solange? É mais prazeroso. Eu acho muito prazeroso. Tem mais, né, Solange? Ela já deu o primeiro passo, ela já consegue entrar no Google Meet. Então! Nem conseguem. Você tá chique demais, viu, menina? É chique demais. Vai em frente. Obrigada, Solange. Ela conseguiu entrar no Google Meet, a gente consegue pegar um grupo aí de colegas que tenham alguma habilidade em algumas tecnologias. Não, às vezes uma tem habilidade em editar vídeo, outra tem habilidade em fazer as questões de busca lá no YouTube de atividades, outros têm facilidade em baixar vídeos, né? E aí junta essa turminha aí, bora aprender. Né? Acho que é equipe que a gente aprende, né? Se não houver esse movimento de que agora, porque agora a gente, não estando em sala de aula, acabou aquele espaço, a minha salinha, eu cuido do meu espaço, eu tenho o meu planejamento. Não, agora nós somos equipe, né? Eu acho que a gente sempre falou muito de equipe, mas até então nós não éramos equipe no sentido da palavra, né? De que uma está ali disposto para ajudar o outro, né? Porque esse é o movimento que eu acho que o teletrabalho tem que fazer, porque se ele não for dessa forma, aí que ele vai gerar angústias, né? Porque se eu não sei, eu tenho um apoio para poder me ajudar, né? Eu brinco assim, por exemplo, no Google, tem alguns colegas lá da escola, nem sei se elas estão aqui, que eu não vi, que elas têm dificuldade, por exemplo, de inserir vídeo na aula do Google Meet. Tá, mas eu dou conta, eu, Nayara, dou conta. Por que o horário da aula dela não pode ser um pouquinho diferente do meu para que eu possa estar ali como um apoio, né? Porque se eu sou apoio, ela não vai estar ali em sofrimento, porque ela sabe que se ela não der conta de compartilhar o vídeo, tem uma amiga ali que vai conseguir compartilhar, né? Então, a gente precisa desse esquema de apoio, eu acho que é o cuidado. Acho que a melhor palavra que nem é apoio, é cuidado. Tem alguém que está ali cuidando de mim, como se fosse meu anjo da guarda, né? Tá ali para o que der e vier. Então, se alguma coisa deu errado, eu tô ali para sufocar, né? Sufocar não, desculpa, socorrer, né? Tô ali para poder falar, opa, eu tô aqui para poder te ajudar, né? Às vezes é até um modelo, eu não sei se vocês fazem esse modelo de cuidado aí, né? Mas acho que é um modelo ideal para aqueles que têm dificuldade, né? Então, eu tô ali com um colega, ele tá ali, ele tá em off, escondidinho, mas aconteceu qualquer coisa, eu não consigo fazer atividade, ele tá ali, ele é meu apoio, né? Tem mais pessoas querendo perguntar. Ou falar um pouco, né? Sou eu de novo, Nayara, a Lourdes. Mas eu agradeço muito as minhas colegas, porque elas sempre me dão aquele apoio, você entendeu? Então, é uma coisa assim, trabalho em equipe nossa é maravilhosa. Então, eu agradeço imensamente a Laís, as meninas todas, a Laís como professora, as outras demais colegas, pelo apoio que a gente tem dentro da sala, certo? A Duartina, que sempre está ali apoiando, mesmo a Jane, que compreende as situações, eu tento aprender, o que eu posso, eu escrevo, mas na hora que eu vou entrar mesmo, o negócio não vai. Eu falo, ai meu Deus, será que eu vou apagar tudo? Então assim, vai indo, sabe? Mas vai dar certo, eu tenho certeza. A gente vai, cada dia aprende uma coisinha, igual você está falando mesmo, né? E o apoio das pessoas é tudo. Então você tem que se ajudar, né? E a equipe é isso, é uma ajudando a outra, né? Muito obrigada, tá? Um abraço, Solange. Lucinéia quer falar, depois a Sebastiana. Não, eu já falei, eu acho que eu levantei a mão equivocadamente. Obrigada.
Sebastiana? Eu também levantei a mão equivocadamente. Pode passar para frente. Desculpa. Mais alguém quer falar? Não? Todo mundo escreveu lá no seu papelzinho? Todas as suas angústias? Escrevi. Escreveu? Então, agora eu vou fazer com vocês uma técnica um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma sessão de relaxamento. Acho que a gente está precisando um pouquinho, tá? Então, eu vou colocar uma musiquinha bem relaxante. Vou parar a minha apresentação aqui. Eu vou colocar uma musiquinha bem relaxante para vocês, tá? Vai aparecer aí uma figurinha de uma cachoeira. E aí eu vou pedir para vocês, nesse momento, vocês vão pegar esse papelzinho, vai ficar com ele na mão, e à medida que a gente for conversando, vocês vão amassando ele, certo? Até ele virar uma bolinha de papel bem apertadinha. Mas a gente vai ao longo do relaxamento, combinado? Eu vou pedir agora para que vocês vá relaxando o corpo. Se você está sentada numa posição desconfortável, que você fique em uma posição confortável. Vá pensando em tudo que fez você chegar até aqui hoje, o que te colocou em mente para você estar aqui hoje nessa formação, para a gente poder ter esse espaço de escuta, no qual você pudesse falar de todas as suas angústias e também escrever nesse papel, né? Eu convido você a fechar agora seus olhos. E escute o barulho dessa água correndo. Se imagine no lugar mais lindo que você já tenha pensado. Um campo florido, um espaço cheio de pássaros, muitas borboletas de todas as cores. E nesse espaço você não está sentindo angústia. Nesse espaço, a única coisa que você consegue pensar é em paz. Em momentos felizes, em momentos de muito contato com as pessoas que você ama. E enquanto você vai pensando nesses momentos felizes, eu te convido a amassar esse papel. Vai amassando e vai jogando fora tudo aquilo que está te angustiando agora, todos os seus medos, as suas dificuldades. Tudo aquilo que está te incomodando, você vai colocar com toda força nesse processo de amassar esse papel. E eu quero que você se permita relaxar, esquecer todos esses problemas, nem que seja por 2, 3 minutos. Mas que agora você se volte para si, para o seu cuidado. Aos poucos eu vou pedir para você ir voltando, as borboletas estão indo embora, os
passarinhos estão indo para o seu recanto, ficar lá no seu cantinho. E você, aos poucos, vai voltando para a sua realidade. Se imagine lá na sua escola, como se você estivesse lá na sua sala de aula. Que todas as suas crianças, que você com certeza deve conhecer pelas fotos, está lá cada um sentado na sua mesa. Pense também nas dificuldades que seriam se a gente estivesse lá trabalhando nesse momento. Nas dificuldades que está sendo o teletrabalho, mas que a gente pode contornar de outras maneiras. Quando você se sentir à vontade, eu vou pedir para que você retorne aqui para a gente poder conversar. Pronto, meninas? E meninos, acho que tem alguns rapazes aí, né? Todo mundo amassou sua folha? Amassou? Eu queria agora convidar vocês a abrir essa folha. Vocês têm uma folha em branco próximo de vocês também? Outra? Tem? Tá. Todo mundo já abriu sua folha? Vocês vão pegar a folha branquinha que vocês... Uma folha em branco. Primeiro. Depois a gente vai para essa amassada. Eu vou pedir para que vocês abram o áudio. Todo mundo em sincronia, tá? Isso. No começo, vai dar uma referência, né? No começo, quando a gente começou... Ah, não, amiga. Vamos desligar, depois que eu terminar de falar, eu autorizo. Aí eu faço o sinalzinho. Acho que vai dar mais certo isso. No começo, quando a gente começou a nossa conversa hoje, vocês estavam com essa folha em branco, né? Eu vou pedir para que vocês abram o áudio e balancem essa folha. Vamos lá, essa folha do nosso início representa quanta angústia a gente estava, né? Vocês viram quanto ela fez barulho? Né? Depois que a gente propiciou momentos de fala, momento de voltar para dentro de si, a gente colocou tudo que a gente queria naquele papel, né? E vocês amassaram. Agora eu peço para que vocês liguem o áudio e balancem esse outro papel que vocês amassaram. Então, vou esperar todo mundo se ligar. O áudio. Isso. Vocês viram que interessante? Quando eu dou um espaço para fala, para escuta, que eu acolho meu colega,
que eu trabalho em equipe, acaba a angústia, vocês viram? Sumiu o som, né? O papel simplesmente parou de fazer barulho. Então, eu convido vocês a fazerem esse movimento, né? De tentarem ouvir o seu colega, mas não simplesmente ouvir o desabafo, mas tentar ouvir e ajudar, né? Porque no momento que nós estamos, infelizmente, a gente não consegue oferecer atendimento psicológico para todo mundo, né, Duartina? Ah, se a gente pudesse, né? Fazer um trabalho clínico com cada uma. Então, como a gente não pode, a gente tenta fazer um trabalho em grupo. Então, se eu faço um trabalho em grupo, em equipe, eu consigo diminuir as angústias do meu colega, eu consigo melhorar um pouquinho o que está afligindo a Maria de Lourdes, eu consigo mexer um pouquinho no que está afligindo a Lucinéia, a Solange, a Maria de Socorro, né? Então, esse momento foi bom que a gente ouviu, né, o que todo mundo estava pensando, sentindo. E isso teve uma ação positiva, né? Porque a gente conseguiu ouvir, escutar, tentar resolver situações, né? Então, eu convido vocês a sempre fazer essa atividade. Eu acho que escrever, a Duartina sabe disso, né? Que durante toda a nossa graduação, a gente sempre foi colocada a escrever. Coloque no papel, né? Aquilo que te angustia, aquilo que está te incomodando. Tente pensar em possibilidades, recorra a outra pessoa, não fique sozinho, né? Ainda mais nesse momento que a gente sabe que toda hora que a gente abre o noticiário é uma notícia ruim, né? Então, separe momentos do seu dia. Eu trabalho até às 6, então todos os dias, 6 horas, eu não vou mais trabalhar, e das 8 às 9 eu vou ver um filme na Netflix. Né, dedique pelo menos um dia da sua semana a pensar em você. Arrume o cabelo, passe batom, porque a gente perde essa ideia de autocuidado quando a gente está no teletrabalho, né? Nem pentear o cabelo a gente não penteia mais, né? Às vezes a gente simplesmente acorda de pijama e fica o dia inteiro de pijama, né? Então é como se eu estivesse no trabalho, tem que estabelecer aquela rotina de cuidado, passar um batom, um perfume, por mais que eu não vá sair. Mas isso é uma ideia de olhar para si, a gente precisa desse toque, né, desse cuidado. Duartina, eu acho que a mensagem que eu tinha que passar era essa, né? Se alguém quiser me fazer alguma pergunta. Por fim, eu queria divulgar, né? Eu tenho um projeto. Vou pedir espaço, Duartina, posso divulgar? Pode. Eu tenho um projeto de atendimento de pais e professores. Tem lá no Instagram, chama Educa com Psico, né? Que é voltado para atendimento com valor social, porque a gente sabe que hoje os valores para atendimento de um psicólogo não é acessível a todo mundo. Né, e eu faço atendimentos sociais por lá, né? Caso alguém tenha interesse, ou conheça algum pai, alguém que está precisando de algum cuidado, outro professor, estou disponível lá, tá? Também, se quiser também conversar comigo, sem ser por atendimento terapêutico, estou disponível, estou sempre aberta. Nayara, muito obrigada. Eu acho que essa dinâmica, para quem se propôs a fazer, foi muito interessante, né? Acho que deu um insight aí. E tudo que foi discutido aqui, todas as coisas que vocês colocaram, extremamente relevantes. Eu também concordo que a escuta, ela é transformadora, né? Não só a escuta, mas a ação também, né? Solange, eu não sou nenhuma dessas escolas. Solange. Não, ela pode colocar na nossa, ela é sempre na nossa. Pode colocar, depois eu corrijo lá, esqueci disso. Bom, é isso, assim, né? Eu agradeço a participação de vocês, aqui a gente tem 54 pessoas, mais ou menos, participando, né? Espero que vocês continuem conosco nesse processo todo. A Nayara, você quer colocar aqui no chat o seu Instagram para o pessoal já acessar?
Tá, eu vou colocar no Instagram e meu contato pessoal. Ah, e eu quero falar no momento nostalgia, que agora eu vivi aqui. O Mauro tá aqui, não tá? Tá. Mauro, você trabalhava no Marista, não trabalhava? O áudio. Oi, Nayara, tudo bem? Eu sabia que eu lembrava de você. Momento nostalgia. Eu lembro de você da época que eu estudava no Marista. Nossa! Eu olhei aqui e falei, gente, eu conheço. Que legal, fez parte da minha formação. Achei que você era uma colega de trabalho minha, não uma aluna. Que legal, Mauro. Muito bom revê-lo. Como você era? Desculpa. Tem um bom tempo assim que eu saí, né? Acho que foi em 2006, 2007. Tem bastante tempo. Foi muito bom revê-la nessas condições. Ah, que bom. Agora eu tô do outro lado. Sim. Legal. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Eu queria falar rapidinho. Claro, fica à vontade. Na verdade, teve uma coisa só que eu não gostei hoje. Eu queria ter continuado lá no meu pensamento, que eu estava na praia lá, pulando altas ondas, mergulhando. Eu não queria ter voltado. Eu queria ter continuado lá mais um pouquinho. Mas estou brincando, eu gostei bastante. Parabéns para você, Nayara, pela Duartina também, pela iniciativa. E foi muito bom, bem assim, a gente aprende bastante, né? Obrigada. Mas, Deise, de vez em quando você pode viajar lá para essa praia de novo. É só você colocar uma musiquinha lá na sua casa, no horário que você estiver bem relaxado e se imaginar na praia. Então, bom que a diretora e a supervisora já estão aí presente. Quando eu não for trabalhar, eu estou na praia. Já tem uma inspetora aí também, né? Então, estou na praia. Depois das 18. Depois dos 18, você pode relaxar na sua praia. Eu coloquei lá no chat o meu Instagram e o meu número do WhatsApp, ok? Nayara, Jane. Eu queria agradecer a presença, foi muito rico. Essa técnica do papel eu já fazia, mas de uma forma diferente, né? Eu rasgava, então é assim que eu faço quase todos os dias, porque a carga não é fácil. Deixei as meninas falarem, porque eu acho que elas têm essas coisas, as angústias, as tristezas para colocar para fora, porque eu acho que é muito difícil esse momento, mesmo que aqui para mim seja bem mais difícil, assim, na forma de eu ter que repassar as informações, ter que cobrar, porque eu sou cobrada, né? É muito difícil. Mas o que a gente tira daqui hoje, que eu posso falar e que eu já venho falando, né, com a maioria, com as meninas, igual Tia Luz, a gente trabalha numa equipe, a gente ajuda um ao outro, tem dificuldade, a Duartina está aí, a gente grava um videozinho explicando como acessar o Gmail, como entrar no Google Meet, a gente tenta fazer tudo isso da melhor forma possível, né? Mas a palavra-chave que eu vejo é a gente ter empatia para o outro, a humildade e o companheirismo. Porque se a gente não tiver esses 3 elos juntos, a gente também não consegue alcançar os outros. Né? Eu vejo dessa forma. E eu tenho muito a agradecer à equipe também, porque elas me ajudam. Né? Às vezes ali estou fraquejando, aí sempre tem uma que vem, não, vamos, bola para cima, e assim a gente vai. E a gente vai fazendo tudo isso em conjunto, em equipe. Às vezes uma ovelha larga a equipe, né? Eu acho que ela deve estar sabendo de quem que eu estou falando, que nos abandonou. Mas mesmo assim a gente socorre ela sempre está ali junto com a gente, de outras formas, né? Mas assim, a gente nunca deixa ninguém para trás. E eu acho que nesse momento de pandemia, não só de pandemia, na nossa vida, a gente não pode deixar ninguém para trás. A gente precisa, né, dessa rede de apoio, né, Jane? Se a gente não tiver essa rede de apoio que vai lá, nos puxa e nos sustenta, a gente perde o sentido, né? Isso. Perde o sentido de ter um trabalho em equipe, perde totalmente.
Muito obrigada por hoje. De nada. Bom, o pessoal está conversando aqui no chat, eu agradeço a vocês, né, eu é que agradeço, né, por vocês estarem aqui e acreditarem que nesse trabalho que a gente propôs aqui para vocês. Bom, espero encontrá-las, então, na semana que vem. Quem vem conversar conosco é o psiquiatra Dr. Túlio Teixeira. Ele é um psiquiatra voltado para as questões da infância e adolescência. Então, eu sugiro que vocês tragam perguntas. Ele vem conversar com a gente sobre as principais questões que acometem as crianças e os adolescentes, e acho que é uma oportunidade interessante para a gente conversar sobre algumas coisas que a gente encontra na escola, né? TDAH, autismo e outras coisas assim, né? Acho que vai ser também uma conversa muito interessante. Tá certo? Nayara, muito obrigada mais uma vez. Não sei, assim, não tem como. Por mais que eu diga, por mais que eu fale e agradeça, ainda é pouco, tá? Espero que possamos continuar com essa parceria aí por longa data. Realmente, assim, recebo você aqui com muito carinho mesmo, tá certo? Bom, gente, então um abraço para vocês. Vou deixar vocês seguirem com as suas rotinas. Tenham uma excelente tarde, uma ótima semana. Até semana que vem.